Hello! Olha eu aqui. É a Pri. Ok. Vamos aguardar um pouquinho. Aê! Oi, Mo! Você foi o primeiro hoje. Ei, oi, Ritinha! Tudo bem, amor? Vou dar uma enroladinha aqui só pra. Paula! Joyce, sua linda! Sejam bem-vindos. Olha só, né? Cara, quando a energia vem, quando a energia do assunto aparece, sabe? Não importa a hora, não importa o lugar, não importa nada. Já falei isso numa outra live. Só clica o play ali e fala, entendeu? Mete a boca no mundo mesmo. Porque esse é o momento. Eu já tive várias ideias de fazer lives de assuntos diferentes que no momento eu não fiz e depois perdi a inspiração, vamos dizer assim. Riane, meu amor! Que linda você aqui! Joca! Beijo, Joca! É meu sobrinho, meu afilhado. Oi, meu amor! Saudades, viu? Também tô com saudade. Riane. Gente, sejam bem-vindos. E interessante, né, esse tema que eu resolvi falar, porque eu acredito que muitas pessoas já devam ter vivido algo parecido, de ter pessoas na sua vida que quer se meter, que quer dizer o que você deve fazer ou não fazer, que quer se meter na forma como você se veste, na forma como você faz as suas escolhas, na forma como você educa seus filhos, na forma como você age no trabalho, age no meio social, né? Ah, Riane, eu vou ler algumas coisas aqui, porque depois eu quero pôr no YouTube e depois a gravação não aparece o chat, né? Aí a Riane tá dizendo que lembrou da nossa conversa quando ele deu a classe de barras lá em Porto Alegre. Eu também lembrei, tá? Aliás, eu sempre lembro. Gratidão, viu, meu amor, pelas consciências que você me trouxe e por ter me facilitado lá aquele dia, né? Oi, Elida! Oi, mãe! Até nas contas da gente querem se meter. Isso, até nas contas. Então, eu quero saber aqui, de quem tá aqui agora, conta alguma experiência. Não precisa entrar em detalhes se for muito pessoal. Mas conta alguma experiência que você já teve de gente se metendo na sua vida. Porque a gente sempre, né, como eu falei, acredito que todo mundo já deve ter passado por isso em algum momento da vida. De ter pessoas ao seu redor que quer ficar, né, ditando aquilo que você deve fazer ou não fazer, enfim, né? E ontem eu estava conversando com uma pessoa que me contou várias situações, né, dessas. E eu conversei bastante com ela, né? Trouxe algumas consciências, algumas clarezas e tal para ela. E aquilo ficou na minha cabeça, tá na minha cabeça esse assunto desde ontem, na verdade, né? Que eu fiquei pensando isso e eu comecei também, eu fiz uma retrospectiva da minha vida de momentos em que eu tive pessoas assim. E vou falar que eu também eu acredito que eu já deva ter feito isso com alguém também, né? Oi, Pati, é minha irmã. E de fato esse assunto ficou muito na minha cabeça ontem. Eu fiquei pensando muito nessa pessoa depois do que a gente conversou bastante. E o que eu acho assim engraçado, vamos dizer assim, é que ela teve várias situações já na vida dela, várias. E eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco. Eu quero que vocês me falem alguma coisa. Ó, a Riane tá dizendo aqui. Quando eu fui trocar de carreira, as pessoas se metiam dizendo que eu devia continuar advogada. Que ser facilitadora era uma loucura. Queriam até me demover disso. Eles queriam te interditar. Ai, eu tô com uma luz. Eita.
Oi, mãe. Mas ninguém me perguntou se eu tava feliz. Então, né? Isso é uma questão também, né? É isso, né, Riane? Queriam te interditar. É porque quando você faz uma escolha que expande o seu coração, que faz o seu coração vibrar, o seu corpo vibrar, as pessoas não entendem, porque elas pensam assim: se fosse eu no seu lugar, eu jamais faria isso, né? Ainda mais na situação que a gente está vivendo. Você fez isso no meio da pandemia, né, Riane? Você fez nessa mudança bem no meio, tipo, num lockdown praticamente, né? Uma carreira sólida de muitos anos, e aí as pessoas se assustam porque a gente é ensinado de que a gente não pode mudar de ideia. Você faz uma escolha, você escolheu uma carreira, você fez uma faculdade, você tem que seguir aquilo até o fim da vida. Não importa que você não está feliz mais. Você fez essa escolha, acabou. Não pode mudar, né? Isso é o que eles ensinam a gente, né? A Elida tá dizendo aqui, as pessoas querem se intrometer até nos nossos sentimentos. Te contei isso. Todos sofrendo e eu não. Continuam sofrendo e eu não. Tá tudo bem. Você me falou. Amor, tá tudo bem. Porque a gente. São situações em que a gente demora um pouco para de fato absorver na nossa realidade, no nosso cotidiano, essa questão de não é porque as pessoas que estão à nossa volta estão sofrendo e a gente tem que sofrer junto como uma forma de, olha, eu tô com você, né? Como eu sempre falo, a gente foi ensinado isso e assim não é culpa de ninguém. A gente só transfere pros filhos, a gente educa eles da forma que a gente foi educado e assim é uma sequência. E assim cada geração que passa, as pessoas estão mais conscientes, graças a Deus, né? Então tipo assim, a geração dos meus filhos, eles são mais conscientes do que eu. E os dos filhos deles vão ser mais do que eles, entende? Isso é parte da evolução humana, né? Maravilhoso isso. A Luciana Jack. Oi, amada, que saudade de assistir você ao vivo. É porque a última vez que eu fiz de dia. Fazia tempo que eu não fazia à noite. Então a gente aprendeu dessa forma, né? A gente tem que, para mostrar que eu me importo com você, eu tenho que sofrer junto com você. E se eu não estiver sofrendo, tipo, você não tá nem aí pra mim, né? É isso que eles fazem e aí eles te julgam, eles julgam a gente e aí você tá toda errada e aí eles querem determinar o que que você deve sentir. Inclusive, né? Não, você não pode não estar preocupada, você não pode não estar sofrendo. Entende? Você tem que sofrer junto, né? É assim que você mostra para as pessoas que você está se importando, como se a gente tivesse faz parte do nosso convívio social, mostrar para as pessoas que a gente se importa dessa forma, porque se não for dessa forma, a gente não é aceito. É bem isso. A gente não é aceito, porque como assim, né? Nossa, né? Nossa. Olha o jeito que a pessoa tá lidando numa situação dessa. Não importa que situação seja. Então, chega um momento que a gente se liberta disso, a gente aprende e descobre, na verdade, que a gente não precisa sofrer com as pessoas e a gente mesmo leva um tempo para se adaptar com essa mudança, porque a gente fala assim, mas gente, será que tá certo? Porque a gente entra no errado, né? Mas será que tá certo? Eu não senti nada porque eu não tô sentindo nada, sabe? Eu não tô sentindo nada. E eu vou ser bem sincera, esse ponto de vista eu já tenho já há algum tempo, porque principalmente quando existiam catástrofes, como acontece todos os anos, né, no mundo inteiro, catástrofes de várias naturezas. E muita gente fica comovida de uma forma que a pessoa parece que ela tá lá dentro do negócio, ela tá, às vezes não tá vivendo aquilo, não tem ninguém envolvido do seu círculo familiar lá, mas a pessoa sofre como se ela tivesse, e assim, ela fica indignada das pessoas que não estão na mesma sintonia que ela. E eu olhava aquilo e falava assim, gente, mas peraí, se todo mundo for ficar sofrendo junto, quem é que vai salvar? Sabe? Mais ou menos assim. E até que um dia, só que eu não conseguia expressar muito bem o meu ponto de vista em palavras, porque tem muitas coisas que eu sinto, eu não consigo pôr em palavras. Até que às vezes chega alguma informação pra mim que eu falo, é isso.
Aí fala, ufa, agora eu sei como falar, tipo, né? Eu tenho mais clareza. E eu lembro que um texto que eu acho que é do Mandela, eu não sei, tá, gente? Eu não gravo essas coisas. Que falava assim, se um médico vai tratar um doente, como que ele faz para tratar esse doente? Ele vai ficar doente junto? Não. Porque se ele ficar doente junto com o paciente, vão ser dois pacientes, entende? Quem é que vai cuidar deles? Quem é que vai ser o médico no caso? Então, tem que ter sempre alguém que não se envolva para poder ser a mão que ampara, sabe? Ai, que bonito isso, gostei. Alguém escreve, hein? Que eu já esqueci que eu falei. Vamos ver o que vocês estão falando aqui, que eu quero saber de algumas histórias de vocês. Né, Luciana, graças a Deus, mesmo as pessoas estão escolhendo mais. Sim, com certeza. Mais consciência. Uau! Os belinhos estão lilás. Os belinhos estão lilás. São Germain. Já faz tempo que eu tô com essa cor, viu? Faz tempo. Eu amei. Alguém escreve o que eu falei que eu esqueci? Então, assim, e aí não é só o julgamento, né? Não é só o julgamento que vem pra cima da gente. São as pessoas chegarem pra você e falar, não, mas não é assim, não é desse jeito que você tem que fazer. Não é assim que você tem que pensar, não é assim que você tem que agir, né? Não é assim que você tem que sentir, como disse a Elda. Né? Eles querem se meter até nos nossos sentimentos, né? Falei bonito, né, amor? Canalizei agora. E aí, diante da conversa que eu tive com essa pessoa ontem, aquilo ficou de fato martelando na minha cabeça. Aí hoje, eu tava já com uma vontade de fazer algum vídeo, alguma live, alguma coisa. Mas aí eu entrei naquele espaço. Mas vou falar o quê? Vou falar o quê, né? Alguém tem que ser imparcial para ser a mão que ampara. Que linda frase, gente. Quem que falou isso? Louca. Esqueci. Sou dessas. Pera, deixa eu tomar água pra lembrar. Ai, gente, eu esqueci o que eu tava falando. Perdi o fio da meada, tá vendo? Fiquei toda me achando. Eu fiquei pensando, lembrei. Fiquei pensando o que eu ia falar e falar, deixa pra lá. Mas tipo assim, aí eu soltei, sabe? Aí eu conversei, eu postei um depoimento que eu fiz sobre a imersão do Despertar do Dragão, né? Que a Kelly fez, o último. E eu postei no Instagram e ele vai pro Facebook. Aí uma pessoa que, cara, eu trabalhei com ela muito tempo atrás. A gente nem teve muito contato, mas eu tenho ela no Facebook. De vez em quando eu curto coisas dela. Quando eu entro no Facebook, eu quase não acesso o Facebook. E ela comentou lá do Facebook a postagem que entrou lá, me chamou, que ela achou, tipo, ficou emocionada com o meu depoimento e queria saber um pouco mais sobre aquilo e tal. E de verdade a gente não conversou nada demais, mas veio um estalo em mim, assim, depois disso. Eu falei, nossa, eu ainda pensei assim, olha que interessante, é uma pessoa que eu não conversava há tantos anos, eu tive pouco contato com ela, mas eu tenho uma admiração por ela, sabe? E assim, ela tem uma energia boa, eu gosto da energia dela. E eu comecei a lembrar da época que a gente trabalhava, que era a época de balada, que eu trabalhava na recepção, ela também. E me veio assim tipo cenas de quando eu falava com as pessoas e as pessoas me davam um feedback do tipo assim, é tão gostoso conversar com você, você, né, fala umas coisas que faz a gente parar pra pensar, você traz, não falava consciência, mas tipo assim, você dá uns conselhos bons pra gente e tal. Aí me veio assim, cara, por que que eu então não faço lives como se eu estivesse conversando com alguém? Sendo eu do jeito que eu sou e falando essas coisas, não precisa ser live gigantesca, eu posso até inclusive fazer vídeos, né, que são mais curtos. Aí quando eu pensei nisso, me veio, eu falei, cara, eu vou falar sobre isso, desse negócio das pessoas que se metem na vida da gente. E na hora me veio isso, e isso foi 7 horas da noite. Aí já levantei do sofá, eu fui lá, só troquei de roupa, arrumei o cabelo, que eu tava largada no sofá. E tô aqui, entendeu? Foi assim, ó.
me veio essa energia muito forte. Eu falei, eu vou falar disso e vai ser desse jeito. Por isso que quero que vocês escrevam um pouco aqui. Para de ficar conversando vocês aí. É a minha mãe com meu marido, minhas irmãs, tudo batendo papo no chat. Como pode melhorar? Vocês vamos montar um grupinho, gente? Vamos montar um grupinho e a gente bota eles no grupo. Aí minha mãe tá falando, eu lembro que você, Pri, abraçava as pessoas e elas melhoravam. Sim, eu lembrei disso esses dias também. Eu tinha essa coisa, descobri esse dom. Eu abraçava as pessoas e elas ficavam se sentindo melhor. Até hoje eu ouço às vezes as pessoas falando que gostam do meu abraço, que o meu abraço reconforta. Então tá, e aí o tema da live que não sei nem quanto tempo vai ser isso, mas assim, o tema que eu dei é como se livrar dessas pessoas que se metem na sua vida em um único passo, porque me veio isso na cabeça, né? Lu, eu aceito, já nem li tudo, mas já aceito. Ó, Pri Amor, a Luciana Jerkin. Quero lhe convidar para uma live. Amo ouvir você e percebo que você pode ser muita contribuição. É contribuição, acho, né? Pro meu povo. Bora, bora. Depois a gente conversa no particular. Você me chama no WhatsApp. É um único passo, gente, para vocês se livrarem das pessoas que se metem na vida de vocês. Vocês querem anotar? Pega a caneta aí. Anota. Que eu vou falar. E o passo é: parem de justificar as escolhas de vocês. É só isso. Aí você vai falar assim, ai, é só isso? Mas como? Né? Mas como? E eu vou dar alguns exemplos e aí quem se identificar vai entender. Você tá lá, quietinho no seu canto, né? Fazendo as suas coisas. E aí essa pessoa, que eu não vê o caso quem seja também, vocês também não conhecem. Mas assim, essa pessoa, ela passa por várias situações como essa. Várias. Toda vez que eu encontro com ela conta de alguém, de alguma situação que alguém se meteu na vida dela. E ela fica puta. E ontem ela contando outras situações, eu fiquei olhando pra cara dela. Aí eu falei assim, para de ficar justificando a sua vida pros outros. Primeiro eu falei assim, olha, você sabe que é você que tá criando na sua vida essas pessoas, né? E ela ficou, tipo, ela já tem consciência, sabe? Dessas coisas. Eu falei, você já sabe que é você que tá criando. Porque você percebe. Falei, você percebe que você, não importa quem seja a pessoa, não importa o ambiente que seja, se é ambiente, né, familiar, social, no mercado, não importa, sempre tem alguém se metendo na sua vida. Eu falei, a tua energia traz para sua vida essas pessoas. Por quê? Porque você sente uma necessidade gigante de ficar justificando tudo que você escolhe na sua vida. Todos os seus passos você tem necessidade de justificar para as pessoas, né? Como se fosse uma coisa errada. Tipo assim, eu tô fazendo isso, mas será que eu deveria fazer isso? Então eu vou justificar o que eu tô fazendo. Isso dá margem para as pessoas falarem da sua vida. Ah, Luciana, eita que eu era mestre em justificar minhas escolhas. Já dei pode poc. Chega disso. Exato. Esse é o único passo. Não é um passo tão simples. Aliás, não é um passo muito simples. Ele não é tão fácil porque a gente entra naquele... Sabe aquele outro vídeo que eu falei do vício? Que a gente se vicia? A gente vicia, sabe? E aí é automático, sai. Então, quando você começar a ficar presente, você vai perceber isso mudando. E você tem que, além de estar presente, tem que agir, né? E aí ela me contando situações. E eu falava, para de ficar justificando. Aí, tipo assim, eu fui num churrasco no domingo, fui apresentada pra família de uma pessoa lá e tal, né? Tinha alguns que eu já conheci. Quando eu fui embora, me botaram na berlinda, tipo, e aí, qual que é a de vocês? O que vai acontecer? Qual que é a relação de vocês? E eu fiquei só ouvindo, E aí eu falei, tá, e aí? Então, e eu só falei assim, o que a gente vai resolver é entre eu e essa outra pessoa. Não importa pra ninguém. Eu falei, justificou. Justificou. Isso também é justificativa. Se você simplesmente der uma de louca, a egípcia, né?
Finge demência, finge que você não ouviu a pessoa falando aquilo, fala, gente, tchau, foi uma delícia domingo, viu? Tchau, até a próxima. Vira as costas e sai andando. Aí ela ficou olhando pra cara dando risada, tipo assim, pensando, sabe? Tipo, mas como que eu vou fazer isso, sabe? E aí, essa cara que ela fez, eu falei pra ela, você tá se perguntando, mas se você fizesse isso, você não ia ser mal educada? Ela falou, então, eu falei, você não quer ser grossa com as pessoas, né? Eu falei, mas você responde. Eu falei, grosseria são eles querendo que você dê uma resposta pra eles de algo que não tem nada, que não diz respeito a eles. Você é uma pessoa adulta, você é independente, você é sozinha, você é uma pessoa solteira e você faz o que você quiser da sua vida. Ninguém tem nada a ver com isso. Você não tem que justificar. Aí ela veio contando. Então, e aí tem uma outra vez que aconteceu tal coisa. Aí ela veio contar. Peraí, que deixa eu ler o que vocês estão falando aqui. Gente, quando eu deixo meu celular assim em pé, o dedo fica ali gordurado. Não desce. O Marcelo tá falando aqui, meu marido. Fazendo isso, você tá dando energia para essa ou aquela pessoa ou situação. Exatamente, foi o que eu falei para ela. Eu falei, quando você faz isso, você alimenta energeticamente essas pessoas. A gente alimenta as pessoas energeticamente, não é cognitivo, não é consciente. Entende? É uma coisa, cara, quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre isso, o que você quer? É que tem um bichinho que tá esperneando com a perna pra cima aqui, se perdeu. Pronto. É uma abelhinha. Tá perdida aqui. Falei, você fica alimentando essas pessoas. Aí ela contou de uma outra situação que aconteceu porque o carro dela ficava na garagem, tipo, né? Enfim, o carro dela não tem ficado muito na garagem, porque o namorado dela tá usando o carro dela. Não é problema dela, o carro é dela, o namorado é dela. E aí ela disse que os vizinhos, duas pessoas vieram falar: Nossa, o seu carro não fica na garagem, né? Quase. E aí ela vai e responde, né? Responde com cinismo, responde com sarcasmo, mas responde. E a resposta sempre verdade, o carro é meu. Eu empresto para quem eu quiser. Eu falei, você tá justificando. Eu falei, você acha que isso não é uma justificativa, mas é. Entendeu? Ah, e aí a outra amiga, nossa amiga, você sabe quanto que custa o preço da gasolina? Aí ela falou, sei. Porque você, né, a outra pessoa fica ali pra cima e pra baixo com o teu carro e ela responde com grosseria, mas responde. Eu falei, você tá percebendo? O que eu falei, isso daí não. Gente, mas tá descendo um negócio aqui, né? Eu falei, você tá percebendo que você continua justificando as suas escolhas para as pessoas? Eu falei, e vou te falar mais. Quando você parar de se justificar para as pessoas, um monte de gente vai sair da sua vida. Sabe por quê? Porque não vai ter assunto com você. Porque o único assunto que essa pessoa tem é falar da sua vida. Por quê? Porque você acha que você tem essa responsabilidade, esse comprometimento, porque você é amiga. Ah, então eu vou falar, eu tenho que falar. Ah, tipo, eu não tenho que falar, mas eu vou falar, sabe? Porque a gente não tem assunto. Aí ela comentou de uma outra situação que realmente tinha uma pessoa que era assim com ela, que só falava da vida dela. E o dia que ela foi na casa dessa pessoa e não quis falar nada da vida dela, as duas ficaram em silêncio. E aí, tipo, elas nem conversam mais direito hoje em dia. Eu falei, então esteja preparada para você ficar com, sei lá, amigos que caibam que dá para contar numa mão. Eu falei, porque assim, eu acredito que as pessoas, elas têm aquelas fases. A gente tem fase que tem aquela galera, né? De conhecidos que frequentam os mesmos lugares, ou que um vai na casa do outro. É super gostoso. E mesmo porque faz parte, né? Da gente crescer e ter esse convívio, dessa troca. Adolescente, principalmente, que eles andam em bando, né? Eles estão sempre em bando, você não consegue ficar sozinho. Eu já passei por isso também. E é só de pensar que a gente talvez perca a amizade de algumas pessoas, dá um pânico quando a gente ainda tá nessa transição de galera, sabe? De estar com galera, de estar com um monte de gente. Aí se você para pra pensar e fala assim, cara, mas
Se eu parar de ficar falando de conversar com as pessoas, o que eu converso, eu vou ficar sem ninguém. Aí eu pergunto, cara, verdade que essas pessoas agregam na sua vida? O que é que elas agregam na sua vida? Só irritação. O que elas agregam é irritação, sabe? Saco cheio, porque aí se você faz isso, se você atrai para sua vida pessoas que só querem se meter na sua vida, porque o único assunto que você tem com elas é falar da sua vida, o dia que você não tiver mais com elas, vocês não vão ter assunto. E aí o que que é, e aí tipo, qual é sabe, o que que é, qual é a contribuição aí? Existe alguma, porque tudo é contribuição. Mas se é uma contribuição que você não tá enxergando nesse momento e fica pesado, cara, para! Sabe? Presta atenção. Faz uma análise aí daquelas pessoas. Faz uma análise, gente. Eu tenho certeza que vocês têm convívio com alguma pessoa que não tem assunto. Que o assunto é falar da sua vida. E se não for da sua vida, fala da vida de outra pessoa. Entende? Eu teve uma época, eu e a Kelly, a gente tinha amizade com uma pessoa que ela era super divertida. Ela acompanhava a gente nas cervejas e tal, a gente dava muita risada, mas ela falava muito da vida das pessoas, muito. E isso começou a incomodar eu e a Kelly muito também. E um dia, conversando com a Kelly, eu falei, olha, vamos acabar com esse negócio? Não foi energia. Eu falei, vamos acabar com isso? Ela falou, vamos. Eu falei, a gente vai cortar o assunto. Cada vez que ela começar a falar de alguém, a gente vai fingir que a gente não ouviu, a gente vai mudar o assunto, ou a gente vai continuar o nosso assunto, ou a gente vai levantar, vai no banheiro para pegar uma cerveja, sei lá o quê. E foi o que a gente fez. A gente tinha assuntos, assim, expansivos, sabe, com essa pessoa, mas quando ela começava a falar de alguém, cara, não, sabe, não parava. E aí a gente começou a fazer isso. Ela começava a falar de alguém, a gente fingia que não tinha ouvido. E continuava o assunto que a gente estava antes. Ou a gente mudava de assunto, ou fazia uma pergunta para ela. A gente direcionava para ela o assunto que não tivesse nada a ver com falar da vida de ninguém. Entende? E assim, chegou uma hora que ela parou, porque ela tinha coisas além de falar dos outros para compartilhar com a gente. E a gente gostava dessa outra parte. Era leve e divertido. Entende? E chegou uma hora que ela parou. Então, assim, e eu faço isso. Quando alguém me pergunta alguma coisa que eu não quero responder, para eu não falar. Por que você quer saber disso? Porque a gente pode falar isso, né? Por que você quer saber? Mas, assim, no meu ponto de vista, não é leve eu falar isso. Por que você quer saber? Então, eu finjo que eu não ouvi. Se a pessoa me manda várias mensagens no WhatsApp, seja por áudio ou por escrito, eu respondo todas tudo que a pessoa me perguntou, menos aquela que eu não quero responder. E aí eu finjo que eu não ouvi, que eu não entendi, que eu não li, finjo demência, entendeu? Eu finjo demência total. Então, eu pergunto pra vocês. Alguém se identifica aí? Alguém tá se identificando? Alguém tá lembrando alguma amizade? Entende? Quantos amigos você tem hoje? Quantos amigos você tinha há 5 anos atrás? Como era o seu círculo de amigos? E cada vez que passa, cada vez mais vai diminuindo. Esse círculo vai diminuindo. Hoje em dia, sei lá, eu acho que nem dá pra contar muito assim. Né? Nos dedos de amigos assim que eu tenha convívio. Lógico que a pandemia afastou a gente um pouco do convívio presencial. Mas assim, eu tenho pessoas na minha vida que eu gosto muito e eu não tenho muito contato mais. E tá tudo bem. Sabe quando você tem aquelas pessoas que você gosta muito, mas toda vez que você encontra essa pessoa, ela fala sempre a mesma coisa? Ela fala sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo assunto, sabe? E aí chega uma hora que você fala, tá tudo bem, não faz muita diferença, sabe? Não faz muita diferença. E não é que não faz muita diferença, tipo assim, nem me importo mais. Não é isso. Pelo menos pra mim, não é esse sentimento. Tipo, não tô nem aí com essa pessoa mais. Não é isso. Eu tenho muito carinho, eu gosto muito né? São algumas pessoas que eu tenho esse sentimento hoje. Mas assim, não tem aquela vontade de estar junto mais, sabe? Aquela coisa, vamos nos encontrar, vamos fazer tal coisa.
sabe? Não tenho muito. Eu tenho também amigos que eu encontro com frequência, mas também não são pessoas que vamos sentar e vamos, sabe, devagar, mas toda vez é o mesmo assunto. Entende? Toda vez é o mesmo assunto. E assim, se lamentando, né? Se lamentando, se lamentando, se lamentando. E às vezes eu fico assim, tá, qual é o presente aqui? O que é que eu tenho que fazer aqui? É a pergunta que eu faço, sabe? E é assim, engraçado que tem pessoas que eu quero estar junto. E eu sei que quando eu estiver com essas pessoas, elas vão falar a mesma coisa de sempre. Vão se lamentar sobre as mesmas coisas, mas eu quero estar com ela. E aí eu fico, por que é que eu tenho que estar com ela? E o porquê também não importa, porque não vai agregar, tipo, não expande essa pergunta por quê. Mas uma vez eu falei pro meu marido, eu falei, cara, o que é que leva, que puxa a gente até essas pessoas? O que é que a gente tem que aprender aqui, ou o que é que a gente tem que ensinar aqui? Entende? Ah, Maria. Mas eu finjo que não escuto, sabe? Você finge que não escuta e a pessoa continua falando. Se ela continua falando, é porque você dá energia pra ela, Maria. É a Cida, é? É a Cida que trabalhava comigo lá na hora, que eu tô sem óculos. Peraí, deixa eu ver se eu consigo enxergar a foto. É, acho que é. Ah, você me chamou no WhatsApp, né, Cida, quando você viu meu status. É isso, amor. Eu não sei que hora você entrou. Se as pessoas continuam se metendo na sua vida, é porque você continua se justificando para elas. Mesmo que você fale, isso não é da sua conta, isso é problema meu, isso também é uma justificativa. Você não precisa responder nada para elas. Nada. Nossa! Como você tá? Você fez mais uma tatuagem? Tá ganhando dinheiro, hein? E aí o que você fala para elas? Ah, não, mas foi presente. Não, mas eu parcelei. Não, mas eu troquei com não sei o quê. Eu fiz uma troca com essa pessoa. Não importa. Você fez mais uma tatuagem? O problema é seu. Não importa como que foi pago isso. Não importa nem se você pagou. Não importa. Você não tem que falar nada. Nossa, você fez mais uma tatuagem? Fiz. Você viu que linda? Você viu que linda? Eu amei. Eu sou dessas. Eu sou dessas, porque eu deixo a pessoa sem graça. Entendeu? É isso que você vai fazer, amor. É, Cida, já vi que é você. Eu tô falando pra você, viu, meu amor? Tô falando pra você. Eu tô usando você porque eu sei que você ama tatuagem, né? Você ama tatuagem. É um exemplo, tá? É um exemplo. Então, assim como a tatuagem, o que mais que as pessoas falam pra você que você fica puta delas se meterem? Você não precisa responder nada, sabe? Não precisa responder. Você dá uma de louca. Dá uma de louca, finge que você não entendeu. Se a pessoa falar alguma coisa que você não quiser responder, não sabe como falar pra não ser mal educada, ai, dá licença, que eu tenho um negócio lá no fogão, tem que entrar. Nossa, foi ótimo conversar com você, virar as costas e entra. Ou, nossa, eu vou perder meu ônibus, depois a gente conversa, tá, amor? Tchau. Dá uma de louca. Entende? A pessoa vai ficar sem graça. E se ela insistir, você continua agindo como louca. Entendeu? Continua agindo como louca. E ema, o que ela vai falar. Entende? Viu, Cida? Agora tô falando pra você. Porque eu sei que você também passa por isso. Não foi com ela que eu falei, viu, gente? Que eu conversei ontem. Foi com outra pessoa. Não tô expondo ela, não. Mais alguém quer dar algum exemplo aqui? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Gente, vocês entenderam que é só uma única ação. É um passo só pra você se libertar dessas pessoas. É parar de se justificar. Para de justificar as suas escolhas. E agora eu vou falar da minha mãe. Vou falar da minha mãe, porque minha mãe mesmo já escreveu aqui em outras lives, aqui no da Paula. Minha mãe sempre teve muita dificuldade em falar não para as pessoas. Não. E aí tinha gente que pedia cheque emprestado, cartão de crédito emprestado, pedia para ela fazer empréstimo e não sei o quê. Empréstimo eu acho que ela nunca fez, assim. A não ser pra família. Acho que ela nunca fez pra ninguém. Mas cartão de crédito, prestar um nome pra fazer carnê crediário, sabe? É... E aí, só que acontece, a pessoa falava assim, você pode emprestar cheque? Ela, então, não vai dar, porque eu só tenho 2 folhas. Não, mas vamos lá no banco que eu levo você. A gente consegue tirar outro talão. Vocês entendem?
Falavam isso pra minha mãe. Não, mas acontece que eu já estourei o limite de talão desse mês. Sabe as coisas? Aí você que não quer falar não pra ficar mal educada, pra não ser grossa, você acaba se enrolando na mentira. É uma mentira pra sustentar outra mentira. E aí você vai ficando numa saia justa. E aí, quando você passa por essa situação de você justificar com uma desculpa pra não ser, simplesmente não falar eu não tô afim de fazer isso, por exemplo, você fica numa saia justa, você dá mais energia pra pessoa. Aí, se fosse uma cena de um desenho, era como se a pessoa, tá duas pessoas conversando, e essa pessoa que tá não tá querendo falar não e tá se justificando, ela vai diminuindo e o outro que tá pedindo, vai crescendo. Sabe assim que fica um pequenininho, o outro lá em cima, igual desenho? É assim que acontece. Aí você pensa, eu não quero ser grossa, mas quem é que tá sendo grosso aí nessa parada, se for falar nesses termos? Nesses termos. É a pessoa que tá pedindo, não tá tendo noção do que ela tá fazendo e ainda fica querendo. Você se justifica, fica arrumando solução para sua justificativa, entendeu? Então você fala de cara, não, ou você, sabe, ou você aceita ficar nessa saia justa e fica nessa. É uma situação que fica pesado, né? Aí você fica sem dormir, porque às vezes você acaba cedendo. Você cede pra pessoa não ficar, pra parar de falar, cara, isso já passou, né? Isso é passado. Eu vou fazer pra pessoa parar de me encher o saco. Me poupe, a pessoa já sabe que é assim que ela consegue as coisas de você. É te enchendo o saco, ela sabe que você cede. Você não consegue sustentar. Ou seja, você alimenta ela o tempo todo, você alimenta essa energia dela, e aí quando você alimenta a energia dela, você dá mais força para ela, automaticamente você tá chamando pro seu campo energético mais pessoas como ela. Entende? A Dani Leca tá falando aqui, o foda é quando você dá uma de louca ou fala na cara a real e a pessoa fica estranha. Isso aconteceu entre eu e uma amizade de 33 anos. Por quê? Aquilo que eu tô falando aqui, Dani. É isso que eu tô falando agora. Porque assim, as pessoas, vamos supor, né? Você tem uma amizade de 33 anos e sempre foi assim, amiga, vamos naquela festa? Vamos. Aí você fala, né? Tipo assim, você tá assim, não tô afim. Tá bom, vamos, né? Porque toda vez que você fala pra ela, vamos fazer tal coisa, ela fala, vamos. Aí você se sente na obrigação de também fazer tudo com ela, porque ela sempre faz tudo com você. Aí você não tá muito afim. Então, e isso você leva por anos. Aí chega um momento que você se liberta. E você descobre que você pode falar, não tô afim. Não, pode ir, vai você, amiga, não vou não. Nossa! Como você é, hein? Eu faço tudo por você, eu faço tudo com você. Que custa você ir comigo lá naquela festa? Nem precisa ficar muito. Como você é egoísta. Porque é isso que as pessoas falam, isso, como você é egoísta. Aí, tipo, cara, quem é que tá sendo egoísta na parada aí? Quem é que tá sendo egoísta? É você que tá falando não, porque não tá leve pra você ir? Ou a outra que quer que você vá mesmo sem vontade só pra fazer companhia pra ela? Né? E quando eu descobri isso, quando veio essas informações pra mim, cara, foi ficando tão leve a minha vida, mas tão leve, vocês não têm noção. Noção. Depois que validei as minhas escolhas, ela se afastou. Exatamente por causa disso. Porque, e eu vou te falar, eu não sei qual que era o grau da amizade. Se era uma coisa muito assim, a gente vira uma amizade tóxica. Tá? E eu vou falar que a minha amizade com a Kelly, ela era desse jeito antes da gente se afastar. Ela era desse jeito. Chegou uma época em que, assim, a gente nem chamava mais a outra, uma chamava a outra pra nada. A gente se convidava para as coisas. E além de se convidar, ainda chamava outras pessoas para ir junto. Entendeu? Até que teve uma vez que eu falei pra ela, não, você não vai não. Você não vai não, eu que vou. Entendeu? Não te chamei. E assim, cara, e quando a gente se afastou, aí quando a gente se afasta do monte, a gente começa a ver um monte, né? Quando você tá no pé de uma montanha, você só vê só aquela coisa ali. Só o que sua visão periférica e a sua visão ali dá pra ver. Quando você se afasta, você vê a montanha inteira. E aí foi assim que eu vi.
quando a gente viu, quando a gente se afastou, a gente começou a olhar isso tudo. E eu lembro que o primeiro aniversário dela, depois disso tudo, eu mandei parabéns pra ela pelo Messenger. Não tinha WhatsApp na época. E eu falei pra ela, a melhor coisa que aconteceu pra nós foi a gente se afastar. Tá sendo difícil. Eu falei, mas a nossa amizade tava tóxica já. E ela falou, é verdade, tava mesmo. Entendeu? Então a gente precisou desse tempo. E eu não tô dizendo, Dani, que isso vai acontecer com você. Pode acontecer, sabe? Daqui a um tempo você voltar à amizade com essa pessoa. Nunca mais vai ser igual, tá? Isso é um fato, não vai ser igual. Principalmente quando você se empodera e a outra também. Ah, não vou não, tá? Ih, não tá leve não. Não vou não, vai você, sabe assim? Mas fica divertido. Agora, se ela não escolhe expandir a consciência dela, se ela não escolhe respeitar as tuas escolhas, entrar em permissão com elas, só lamento, né, o que está certo sobre isso. A minha mãe, kkk, verdade, me libertei o dia que a pessoa pediu pra eu fazer empréstimo pra ela e eu falei, não, é isso, mãe, não. A primeira vez que minha mãe falou um não pra mim, eu já tinha mais ou menos uma consciênciazinha disso, sobre as pessoas terem o direito de falar não, porque a minha mãe sempre falou para nós, as pessoas, elas têm o direito de pedir o que elas quiserem para você. As pessoas, elas podem pedir para você, gente, o que elas quiserem. Só que elas têm que entender que você também tem o direito de falar não. A minha mãe, eu cresci ouvindo isso. Apesar da minha mãe não conseguir falar muito não, quando ela começou a fazer terapia, estudar poder da mente e tal, e ela aprendeu isso, então ela ficou falando na cabeça da gente, o resto da vida ela falou isso. Enquanto a gente morava com ela sempre falou isso. Então, assim, aí quando eu casei, a Bruna nasceu, ela era pequenininha, e eu queria sair com o Marcelo, eu liguei pra ela e falei, mãe, você pode ficar com a Bruna? Ela falou, ai, filha, você desculpa, mas eu não... Ela falou assim, não fica chateada, mas eu não vou, não. Eu tô muito cansada, eu não sei o que foi lá. Você vai ficar, você não fica, ela falou assim, não fica chateada, não. Eu falei, olha, eu vou ficar chateada, mas eu te entendo. Mas assim, eu fiquei chateada só na hora, porque, tipo assim, eu não consegui o que eu queria naquela hora, né? E eu falei, não, mãe, mas eu entendo, sabe? Eu entendo você. E depois, rapidinho, passou aquela coisa, ai, hashtag fiquei chateada. Passou aquilo, arrumei outra pessoa e saí. O Marcelo, meu marido, falando aqui, vixe, quanto sim querendo dizer não, eu já fui assim, agora se eu quiser, é sim, se não, não. É isso, amor. E tem uma coisa também que eu aprendi, olha, com o Marcelo, meu marido, tem uma coisa que eu aprendi, e ele já usava, a gente aprende, dentro do Axis, a gente aprende que a gente tem o direito de mudar de ideia a cada 10 segundos. Pra gente não, você não é obrigado a ficar fixo numa escolha, num pensamento, numa atitude, numa cor de cabelo, num nada. Hoje você fez um negócio, daqui 10 segundos, tipo, não quero mais. Tá bom, sabe? Assim, a sociedade não tá acostumada com isso. Mas eu creio, aleluia, irmão, eu creio que vai chegar uma hora que isso não vai mais existir, sabe? Tipo, eu fiz uma escolha, pintei o cabelo de roxo. Aí daqui, no outro dia tá azul. Todo mundo, que da hora! Tipo, ao invés de falar, mas você não tinha pintado de roxo ontem. Né? Eu creio que vai chegar uma hora que as pessoas não vão ligar mais. Foda-se as suas escolhas, sabe? Escolha o que você quiser. E aí o Marcelo falava assim, a gente, vamos supor, tinha uma banda que ia tocar num barzinho no final de semana, e era terça-feira, eu falava, amor, aquela banda vai tocar lá sábado, vamos? Aí a resposta dele sempre era assim, eu tenho que responder isso hoje? Aí eu já sabia o que vinha depois, que aí ele falava assim, porque se eu for responder hoje eu vou falar que não. Dá pra esperar até sábado? Aí eu falava, tá bom, dá. Então, quando eu aprendi essa questão dos 10 segundos, eu falei pra ele, você sempre usou isso a vida inteira e agora estamos validando a sua atitude, porque tá tudo bem, sabe? Porque ele poderia falar sim, sabe? Sim naquele momento, chegar no sábado e eu criar uma expectativa, como acontece muito, você tá com uma pessoa, você faz uma programação, naquele momento a pessoa fala, uau, vamos! Aí chega no dia, você não tá afim, cara. Mas aí você fica amarrado, porque você fala, putz, eu falei pra pessoa que eu ia.
não tô mais afim agora, né? Então, assim, entre eu e ele, a gente não tinha isso. Era muito raro acontecer, porque ele falava dessa forma. Tu tem que responder isso hoje, né? E já aconteceu também, a minha irmã, logo que a gente começou a fazer de Axis, ela ia fazer aniversário dela, ela falou, vou fazer meu aniversário aqui em casa, eu quero que vocês venham e tal. Aí tá bom. Só que a gente tava muito aprendendo a conversar com o corpinho. Aí quando chegou no dia do aniversário dela, que ela ia fazer o negócio na casa dela, e eu tinha saído com a Kelly pra fazer, sei lá o que ela ia fazer, da curso, eu acho, não sei, na semana seguinte, a gente tava fazendo alguma coisa de trabalho. Aí a Kelly falou assim pra mim, você vai na Paulinha hoje? Eu falei, ai, eu não sei se eu vou não. Eu falei, vou perguntar pro meu corpo, mas eu já tô percebendo, não tá muito leve pra eu ir não tô com muita vontade. Ela, não perguntei pro meu ainda, ela fez assim. E eu tava na casa dela. Aí o Miguel, o filho dela, né, o filho da Kelly mais novo, chegou pra mim e falou, Pri, você vai na Paulinha hoje? Eu falei, ai, Miguel, acho que eu não vou não, meu corpinho não quer. Aí eu não perguntei pro meu corpinho. Aí ele parou no meio da sala e começou a fazer de olho fechado. É que ele passou, já sabia o que ele tava fazendo. Você tá perguntando o que pro seu corpo, Miguel? Aí ele falou assim, se ele quer ir na casa da Paulinha. Aí ele falou, a minha mente quer ir, mas o meu corpo não quer. Aí quando aí a Kelly também falou, cara, também não tá leve, não vou não. Então a gente foi, ligou pra minha irmã, ela tinha botado até um grupo, minha irmã, nós falamos, nós não vamos. Aí ela falou, que bom que vocês não vêm, porque eu também não vou mais fazer mais nada. Eu programei que eu ia fazer tudo que eu queria fazer no sábado, e depois comecei a imaginar aquela criançada aqui, e aquela zona que ia ficar lá na minha casa depois que todo mundo fosse embora, ficou super pesado, não vou fazer mais nada. E a gente, tá bom. Entendeu? E mesmo que eu tivesse a fim de ir, eu ia falar, tá bom, né? Porque quando a gente começa a entrar em permissão com a escolha do outro, que a pessoa, ela tem o direito de mudar de ideia a cada 10 segundos, quando a pessoa muda de ideia em algo que você tá se programando, mas não depende de você aquilo acontecer, você fala, tá bom. Tipo, como que eu posso me divertir então, né? Deixa eu ver se estão falando mais alguma coisa. A minha irmã falando, você e a Kelly não conseguiam fazer nada sem que a outra estivesse junto. É verdade. É verdade. A gente era, nossa senhora. Nossa senhora. Hoje em dia a gente fala sobre isso e fala, pelo amor de Deus, como pode melhorar? Cida, obrigada. Linda com qualquer cor de cabelo. Gratidão. Alguém quer falar mais alguma coisa? É óbvio que o assunto não fica só numa coisa só. Acaba estendendo para outras vertentes. Eu penso que tudo agrega, tudo engloba, né? Né? É como se a gente estivesse mesmo sentado numa mesa batendo papo, a gente não fala de uma coisa só aquela noite inteira. A gente vai um assunto emenda o outro. A diferença é que eu tô falando sozinha. Talvez algumas pessoas devem estar respondendo, porque eu sou dessas quando eu tô ouvindo. Quando eu ouço o áudio, eu respondo para a pessoa enquanto eu estou ouvindo o áudio. Quando eu assisto TV, eu falo com a televisão, eu falo com o ator, eu xingo, eu brigo, eu bato palma, né? O Marcelo sabe. Ele se mata de rir comigo. Quando eu tô assistindo live, a pessoa tá falando, tô falando junto com ela, entendeu? Então, eu não sei se alguém tá falando junto comigo, pena que eu não tô escutando, adoraria, né? A gente tá numa mesa batendo papo e trocando ideias, assim, eu amo, adoro. Então eu acho que é isso, né? Ninguém quer falar nada, ninguém quer perguntar nada. Então tá bom. Então, amores, gratidão por vocês virem aqui nessa live de última hora. Tava expandindo super falar sobre isso. E. Oi, Cacau, linda! Tudo bem? Você tá chegando e eu tô saindo, viu? Você tá na Itália, né? Que chique, gente! Com certeza eu vou voltar aqui com essa outra ideia, sabe? De falar dessa forma que eu comentei no começo. De lembrar, sabe? Quando eu conversava com as pessoas para trazer consciência sobre alguma coisa e a gente conversava e trocava ideia. E era tão expansivo, sabe? Pra mim, pra pessoa. Enfim. Eu adoro falar, né, gente? Pelo amor de Deus. E o negócio é de família, porque, cara, a minha mãe fala. Quem assistiu live com a minha mãe já viu. Quando eu fiz a live com ela que falou, entendeu? Quando a minha irmã fez a live com ela e com o marido dela, ela que falou. Gente, eu adoro. Eu escolho fazer mais live com você, viu, mãe?
Agora você já sabe, né? Como entrar no Instagram sem ter a gente ficar com você já sabe. A Elida tá falando, mega me identifico, tô com uma mão de amigo só, é? Até a família esparrama, verdade. Só que também me reconheci sendo a chata do palpite. É bem isso, Elida. É bem isso. Ai, mas é tão gostoso. Ai, cara, quando a gente começa a estudar a expansão de consciência, não importa o segmento que você tá, sabe? Não importa a ferramenta que você usa. Quando você começa a entrar nesse caminho. Ah, eu falei assim pra minha filha. Ela tá passando por algumas situações lá na casa dela. E ela falou assim: eu não tô mais reagindo às pessoas da forma que era antes. Ah, não, minto. Ela tá com uma colega que tá passando por um problema de depressão. E a minha filha teve muitos anos ela teve depressão, sabe assim? Por muitos anos. E aí ela falou, eu tenho muito medo. Ela falou, quando eu vejo, sabe, as atitudes dessa pessoa, eu tenho muito medo de ter, tipo, recaída, sabe? De voltar naquilo que eu era antes. E ela falou, eu não quero olhar pra isso. E a minha irmã tá atendendo ela, a Paulinha tá fazendo atendimento com a Bruna, fazendo as liberações emocionais com a Bruna. E ela falou pra Bruna esses dias, tá na hora de você olhar pra isso, para de rejeitar, sabe? Porque é algo que é algo que você vivenciou, mas que não tem mais, não tá mais aí. E eu falei pra ela, falei exatamente isso. Eu falei, e vou te falar mais uma coisa, o caminho da expansão de consciência não tem volta. Falei, quem ouvir isso, acho que é uma coisa ruim, né? Sabe, tipo, o caminho das drogas não tem volta, mais ou menos assim. Quando você entra no caminho de expansão de consciência, não tem volta. E assim, cara, é maravilhoso, porque você, mesmo que você queira, e eu falei isso pra Bruna, a tua mente, dentro daquilo que eu falei na outra live, no outro vídeo falando dos vícios que a gente tem, que a gente fica viciado nos sentimentos, pensamentos, emoções, atitudes e comportamentos, dentro disso tudo, a tua mente vai tentar levar você de volta para aquela situação anterior. Então isso não é só para depressão, tá, gente? Tô falando agora para todos vocês aqui. Se você tem alguma coisa na sua vida que você tá se libertando e você percebe que está expandindo e ir adiante, a tua mente vai querer levar você de volta lá naquelas situações, naqueles comportamentos, fazer você repetir, fazer você entrar num ciclo de vicioso, sabe? De repetição de comportamentos e de atitudes. E você até talvez chegue a voltar, mas você não consegue ficar. Você não consegue ficar mais lá. Não faz sentido mais, sabe? Então por isso que eu falei pra ela, Bruna, a expansão de consciência não tem volta. Você já expandiu, você já subiu alguns degraus. Então, mesmo que você volte 1 ou 2 degraus, você não vai nunca voltar lá naquele espaço. Desde que você esteja presente, né? Se você não estiver presente e usando as ferramentas, pode ser que aconteça. A sua mente vai querer te levar e você vai permitir. A tua mente hoje ela quer te levar, você até permite, mas é tão rápido que você sai disso, é muito rápido, gente. Então perceba, se você se pega nesses espaços, você percebe que você voltou, a impressão que você tem é falar, nossa, tô voltando para trás. Não, gente, você não tá voltando para trás. A tua mente tá tentando te levar lá naquilo que ela já conhece. Mas você não vai ficar lá. Você vai sair, porque você não vai aguentar ficar lá atrás. A sua energia passa pela tela e chega até nós. Adoro! Porque energia não tem tempo nem espaço, né, meu amor? Eu adoro. Pri amada, Dani Lucineide, dragão! A Dani tava com a gente lá no despertar. Gente, é isso então. Eu acho que eu já falei bastante. Eu acredito que eu tenha trazido alguma consciência para vocês, alguma clareza. Quem chegou depois, eu vou deixar salvo aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar no YouTube também, né? E, gente, amei. Amei. Gratidão por vocês estarem aqui. E eu estou colocando a minha voz no mundo, sim. Vocês que lutem com isso agora, tá? E eu vou fazer uma pausa pra capinha do vídeo. Vamos ver se eu conseguir pegar ela depois, hein? É isso. Gente, então tá. Quinto, bora!
Fiquem com Deus, todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fiz igual blogueira agora, hein? Tchau, gente. Amo vocês. Acho que não encerrei ainda.